Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por mais uma oportunidade que você me dá de estar aqui. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que o Espírito Santo te dê toda a experiência através dessa palavra. Muito obrigado. Bom, nós estamos com uma série aqui sobre bem-aventurança, Mateus capítulo de número 5, dos versículos até o número 12, se eu não me engano. Jesus ele começa a pregar a palavra, é isso mesmo, até o versículo 12, ele começa a pregar a palavra, o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e logo de cara ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, que tipo de pessoas são felizes, bem-aventurado é feliz, né, o plenamente feliz. E nós tratamos aqui do versículo 3, pobre de espírito, falamos a respeito também dos que choram, e agora nós estamos no versículo de número 5. Bem-aventurado ou feliz os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos. A próxima bem-aventurança, ou que tipo de pessoas são felizes, fala a respeito de mansidão. E ser manso, nesses dias que nós estamos vivendo, vai ser uma coisa muito difícil, as pessoas estão muito à flor da pele. E para prejudicar a nossa natureza, ela meio que é inclinada para isso, para a ira, para o ódio, né? Depois que o homem ele pecou, todos nós ficamos sujeitos a isso. Se você quer uma lista bem clara do que o homem está sujeito, a esse tipo de pecado, né, que se manifesta em nós, você pode achar em Gálatas capítulo de número 5, do verso 16 diante, que fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E lá está contido todo tipo de manifestação que a nossa natureza pecaminosa carrega. Um para mais e outros para menos, mas todos nós estamos vulneráveis a isso. E a mansidão parece ser o oposto, vai na contramão, né, das coisas do mundo, porque é difícil você ser manso quando nós estamos em plena política, quando você sabe de uma política corrupta. É difícil você ser manso quando alguém te fecha, ou num conflito, às vezes, com um amigo no trabalho, ou muitas vezes com a esposa dentro de casa, com os filhos, a situação do dia a dia. Mas não é algo extraordinário, a qual Deus não possa trabalhar através da palavra, através do Espírito Santo, que não possa colocar em nós. E nós podemos colocar isso em prática no dia a dia. Tem pessoas que já são mansas por natureza e tem outras que não são mansas e vão lutar. No texto de Gálatas, capítulo de número 5, quando fala sobre as obras do Espírito, um dos frutos é da mansidão, o fruto do Espírito é a mansidão. Então é algo que é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos ver o que significa realmente, né, ser manso. Vamos lá. Mansidão é o oposto de estar fora de si, fora de controle. Mansidão, o que é mansidão? Não é uma fraqueza. Pô, mansidão, ser manso é fraco? Não, mansidão não é fraco. Mas é o supremo autocontrole, uma pessoa que é controlada. O que é mansidão? É a atitude de humildade e bondade, de submissão em todas as ofensas, ao mesmo tempo sem o desejo de vingar-se da outra pessoa. Ou seja, há um se levantar contra mim. E eu tô manso, tô tranquilo, eu resolvo a situação e quando acaba aquilo ali, não tem ainda que eu fui meio que humilhado, não tem um ato meu, de qualquer forma, de querer me vingar-se daquela pessoa. Meu coração ele tá leve, tá puro, saiu dali, eu oro pela pessoa, oro pela situação e acabou, porque a mansidão trouxe o controle, o domínio daquilo ali. E eu não fico com rancor no coração, né? Eu não tenho o desejo de me vingar-se, né? Ou dar o troco a essa pessoa. Mais uma definição de mansidão. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, por causa do reconhecimento do valor alheio ou do valor ao próximo, com recusa de nos considerarmos superiores. Então, quando eu sou manso, os meus olhos enxergam o outro superior a mim. E deveria ser o contrário, o outro também deveria me enxergar superior, então a gente vai ficar sempre igual, ou seja, ele tem um valor. E qual é o valor? Primeiro mandamento,
Amarás seu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, seu próximo como a ti mesmo. Então esse é o valor. Saber que é uma criatura, é uma pessoa que Deus criou, meu irmão em Cristo Jesus, é uma pessoa que foi criada por Deus, por mais que a situação seja ali adversa. Mas a pessoa que está falando sobre mansidão aqui é o próprio Jesus. Vamos ver o exemplo, porque a Bíblia ela dá o exemplo de Jesus, e nós temos que caminhar por esse trilho, o trilho do ensinamento de Jesus. Vamos ver a mansidão na vida de Jesus? Ó, o primeiro texto que quero que você abra aí, se encontra em Isaías 53, versículo de número 7. Isaías 53, versículo de número 7, que diz assim, ó: E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso está falando no evento da crucificação, quando ele foi pego indo para a cruz. Isaías, 700 anos antes, já estava profetizando acerca de Jesus. E falam que a mansidão de Jesus levou ele, quando os homens pegaram ele, com toda a brandura, ir para a cruz do Calvário. Vamos ver outro ponto aqui, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29. Olha o que está escrito aqui assim, ó. Vamos lá. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus mesmo disse que ele era manso e humilde do coração. Vamos lá, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 52, que diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: embainhaste a tua espada, pois todo aquele que lança a mão da espada, a espada morrerão. O que Jesus está falando? Em Mateus capítulo de número 26, verso de número 52, o próprio Jesus está dizendo aqui para Pedro, isso em João, o texto mostra em João, eu não sei onde que está, mas bota o nome de Pedro, que ele saca a espada quando os homens vieram prender a Jesus. Lembra quando Judas deu um beijo nele e traiu? Ali aqueles homens vieram, porque o sinal da traição é quando beijasse Jesus. Então quando vem naquela multidão ali, aqueles homens para prender, o Pedro lança a mão da espada, dá o golpe na orelha do soldado e a orelha cai. Jesus cita esse texto aqui, né? Não causando confusão, mas com mansidão. O próprio Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Então vemos aqui que Jesus ele tinha tudo para poder se levantar contra aqueles homens. Na sua época não, mas o texto bíblico diz que ele foi manso. Por que eu estou dando o exemplo de Jesus? Bom, meu amado, eu estou dando o exemplo de Jesus porque Jesus, o texto bíblico diz que ele é Deus desde a fundação do mundo. Não existe, você não vai ver em outras religiões, nenhum Deus que se transformou em homem, veio à terra, se humilhou à morte de cruz, morreu pelos nossos pecados para dar acesso à vida eterna. Não tem como. É como se eu pegasse a rainha da Inglaterra e falasse que assim, ela falasse assim, vamos passar 3 anos no lixão de Caxias ali, que eu quero comer a mesma comida, eu quero estar ali ajudando aquelas pessoas ali e ensinando ali a ela. Ela não vai sair do seu palácio para poder fazer isso. E se ainda ela fizesse, ela não tem poder de morrer numa cruz pelos nossos pecados e nos absorver de toda a culpa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com toda a humildade e mansidão, Jesus ele sai da sua glória, desce até a terra para nos ensinar a ser manso, a ser submisso, porque quem é manso é submisso. Olha o que o texto diz em Filipenses, abra comigo, Filipenses, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler esse texto aqui falando a respeito dessa humilhação que Jesus, porque quem é manso se humilha. Quem é manso, ele baixa a guarda. E nós, como cristãos, nós temos que baixar a guarda. Vamos lá. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo, se eu não me engano, de número 5. Versículo de número 5. Em diante, Filipenses, capítulo de número 2. Versículo número 3 em diante, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
na forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não tem. Ele desceu um nível mais profundo do ser humano, que se tornou igual a nós e nos ensinou a ser humilde. Talvez você se pergunte, mas aquele evento que quando ele entra no templo e ali com ira, ele se levanta contra aqueles vendedores que estavam ali. Bom, ele deixou de ser manso, né? Não, eu vou lhe mostrar aqui uma coisa que a gente tem que aprender. Nós cristãos podemos se irar, mas você vai entender quando eu concluir aqui, a nossa ira é direcionada. Você quer ver? O texto bíblico diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo de número 21, que Jesus ele entra ali no templo e diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende convertido em covil de ladrões. Estava havendo, sabe o que ali? Uma corrupção. O templo era um lugar de oração, um lugar de sacrifício, naquele dado momento ali de adoração. Mas estava havendo questão de venda ali, cambistas, pessoas vendendo, fazendo troca. A religião estava ganhando dinheiro em cima daquelas pessoas. Então quem tinha dinheiro conseguia fazer alguma coisa pela religião. Quem não tinha, meu irmão, já ficava para o escanteio. Então Jesus, ele se levanta, se ira contra a corrupção do templo. Olha o que o texto diz que ele está falando aqui, ó, Mateus 21, 13. Está escrito, ou seja, ele está usando a palavra de Deus, a Torá. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão usando para outro evento, outra finalização. Ele não agrediu ninguém, o texto mostra, ele não bateu em ninguém. Ele vira as mesas, ele quebra todo o sistema que estava ali contra o templo, aquilo que estava corrompendo o templo. Então a ira de Jesus foi contra aquilo que estava sendo feito ali no templo, a corrupção, certo? O comércio, melhor dizendo, não foi contra as pessoas. Vou te mostrar outro texto. A Bíblia diz em João, capítulo de número 8, que os religiosos, querendo pegar Jesus num erro, levaram uma mulher e ela foi pega em adultério. E eles disseram, mestre, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Aqueles homens chegaram lá com pedra na mão e pela lei realmente ela tinha que morrer ali, né? A arma que ia matar aquela mulher eram as pedras. Dependendo da sentença de Jesus, que Jesus ia falar, aquela mulher ia morrer. Jesus volta-se no versículo de número, se eu não me engano, 7 de João, 8, 7 de João, e fala que assim, qualquer dentre vós que tiver o pecado, atire a primeira pedra. O texto bíblico diz que aqueles homens ouvindo aquilo ali, porque sabiam que eram pecadores, abandonam a arma, que era a pedra, no chão, né, para matar aquela mulher, e todo mundo ali sai. Jesus volta-se para a mulher e fala que é assim, todos te deixaram e não te condenaram, né? No versículo de número 10 e 11. Aí a mulher disse, todos, mestre, aí ele fala assim, nem eu, vai e não peques mais. Veja bem, Jesus, ele condena a prática daquela mulher que foi pega em adultério, certo? Mas ele ama a pecadora, aquela mulher. Vai e não peques mais. A nossa ira tem que ser contra o pecado. A nossa ira tem que ser contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus, aquilo que destrói a humanidade. A mansidão em nós não quer dizermos que nós não vamos ficar irado com, vamos lá, uma política que tem... uma política que tem roubo, uma saúde que não funciona, um ladrão. Eu amo ladrão, oro para ele para se converter, mas ele tem que pagar realmente. Um marido que bate numa esposa, esse homem ele é digno de pena, mas ele tem que pagar porque está batendo, né? Um filho que está drogado, eu não vou me irar contra o meu filho, eu vou amar ele. Aí eu fico irado contra as drogas, contra o traficante também que é digno de pena, que eu tenho que orar por ele, tem que pagar. Mas a nossa mansidão nunca é contra a nossa ira nunca é contra o próximo. O nosso próximo, ele tem que ser alvo da nossa mansidão. Jesus nos amou. Imagine só que se Jesus, por causa dos nossos pecados, sempre às vezes está falhando contra ele, se irasse contra nós. Ele é manso, ele é misericordioso. Nós pagamos pelos nossos erros, porque a Bíblia fala que assim, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Existe sempre uma colheita quando nós depositamos na terra da nossa vida ações ruins, maus, mas ele nos ama com mansidão, ele é tardio de se irar. É isso que nós devemos ser. O manso é aquele que ele sempre vai preservar o próximo. O objeto
Os objetos que destroem o próximo nós vamos condenar, que é o pecado. Então Jesus deixou uma grande lição aqui para a gente. Por quê? Porque os mansos, eles herdarão a terra. Uma das traduções dizem que é a terra prometida, outros dizem que é essa terra aqui. Eu acredito que seja essa terra aqui. Ou seja, porque o manso ele tem lugar em todos os ambientes, ele é apaziguador, ele é amigo, as pessoas querem chegar até ele. E esse espírito de mansidão, essa característica é dada pelo fruto do Espírito, e nós devemos buscar. Nós estamos numa terra onde o caos tem se instalado, mas aqueles que têm espírito de mansidão, eles vão prosperar e abençoar muitas vidas. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, que a graça de Deus seja contigo, e que se esse vídeo fez algum sentido, mande um like aí, se inscreva no canal, coloque aí um comentário em nome de Jesus. Amém. Um abraço.